Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus sejam com você, com a sua casa, com a sua família. Eu quero te convidar a orarmos juntos agora, antes da gente começar a exposição do texto dessa noite. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade que temos aqui de criarmos um espaço, ainda que remoto, para ouvirmos a Tua voz e a Tua palavra nas Tuas Escrituras. A gente pede que o Senhor esteja em mim, nos meus irmãos, onde quer que essa palavra chegue, pela internet, guiando a interpretação, guiando a acomodação dela nos nossos corações, para que o Senhor ganhe glória, para que a gente se pareça mais com Teu Filho Jesus. Guarde a minha boca, santifique o meu coração, minha mente e as minhas palavras, para que eu fale somente aquilo que vem de Ti e não de mim, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai continuar explorando os momentos iniciais do ministério de Jesus, agora pela ótica de Marcos. A gente, anteriormente, nas outras terças, estava falando sobre o Evangelho de Mateus. E o pastor Guilherme, o presbítero Rodrigo, já começaram essa missão de sondar o que Marcos diz a respeito de Jesus. Marcos, que é um evangelista, um missionário, um discípulo de Jesus, ele bem sabia que andar com Cristo é um desafio particular e traz muitas aventuras e ameaças à nossa segurança, aquilo que a gente propõe e se segura para ancorar as nossas vidas. Vocês lembram? A primeira viagem dele, missionária, para pregar o evangelho foi com Barnabé e com o apóstolo Paulo. E eles se desentenderam, Paulo com Barnabé, por causa dos medos e da desistência de Marcos, ainda no começo da sua caminhada com Jesus. Ele também provavelmente foi aquele discípulo que fugiu pelado ali, tomaram o lençol que cobriam ele, no relato dele mesmo no Evangelho de Marcos, na noite fatídica da morte de Jesus. Mas por outro lado, ele também foi chamado por Paulo, já no final da sua vida, lá em Roma, porque mesmo com aquele desentendimento inicial, Marcos era útil para o ministério. Um pouco mais adiante na caminhada com o Senhor, ele também escreve esse glorioso evangelho que conta as histórias do Senhor Jesus Cristo numa ótica particular com a gente. É certo que Marcos experimentou muito do Senhor ali nos primeiros anos da era cristã, e ele sabe que essa caminhada dedicada com o Senhor Jesus é algo arriscado, belo, mas arriscado, e certamente ele teve que lembrar disso quando ele estava escrevendo o relato do nosso texto dessa noite, o quão real e intenso foi caminhar com Jesus para ele também. O texto dessa noite é Marcos, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20, eu quero te convidar aí para ler comigo. A gente vai se deter nesses poucos versículos hoje. Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados. Seguiram após Jesus. Palavra do Senhor. Marcos não perde tempo. Se você for ler o primeiro versículo do primeiro capítulo, ele já é direto e não poupa palavras e não suspende a expectativa para contar só no final de quem se trata essa narrativa que ele está contando. Ele diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nenhuma palavra dele é desperdiçada, é como se ele tivesse vivido e experimentado, visto e ouvido coisas acerca de Jesus e de seus discípulos que eram urgentes e tinham determinado de forma drástica o rumo da história. E ele não perde tempo, e essa é uma característica inclusive do Evangelho de Marcos, a rapidez,
a dinâmica com que ele escreve os eventos, trocando já os passos de forma muito rápida. E ele então passa a narrar o que pastor Guilherme e presbítero Rodrigo já falaram para a gente sobre João Batista, o seu primo, o último profeta da antiga aliança, batizando as pessoas no Rio Jordão, os arrependidos de seus pecados. Jesus também se aproxima, olha só, para ser batizado por João, é batizado por ele e o próprio Espírito Santo o leva para ser tentado no deserto. Está lá na altura do versículo 12 do capítulo 1. Ele sai dessa tentação entre feras e anjos e começa a pregar. O versículo 14 diz o seguinte: depois de João ter sido preso, esse mesmo João Batista foi Jesus para Galileia, essa região onde ele chamou os primeiros discípulos, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Depois que João havia sido preso. A primeira ameaça sinalizada a esse novo reino, a essa nova notícia, essa boa nova que Jesus e também João Batista estavam anunciando, começou a ser ameaçada, porque João pregou dessa mesma forma: arrependei-vos e crede, para o tetrarca Herodes Antipas, que estava traindo a sua esposa com a esposa do seu irmão Herodias. Ele aponta o dedo para ele dizendo: se arrependa disso, isso é errado, e ele é preso, e evidentemente depois decapitado, morto, por seguir as boas novas, o tipo moral mais exigente desse reino que havia chegado em Jesus. E então Jesus parte para a sua missão de forma mais prática. Ele parte a chamar os seus primeiros homens, os seus primeiros discípulos. Já que essa mensagem de arrependei-vos e crede no evangelho não era só para aquela época, para aqueles homens, mas uma mensagem eterna, uma mensagem profética, fora do tempo, para toda a humanidade, em todas as épocas. Então Jesus teria que chamar alguns homens para multiplicar esse caráter, essas virtudes de um reino de arrependimento e de fé. Arrependam-se e creiam no evangelho. É só assim que o evangelho e a mensagem de Deus para a humanidade se dá, a partir de uma proclamação de arrependimento e de crença. Noé já havia pregado isso: arrependam-se e creiam. Jonas, o profeta, também. A Bíblia está cheia dessas indicações para a gente. Então, o primeiro ministério da igreja, como a gente leu aqui nesses 4 versículos, passa a ser o ministério de chamar pessoas, homens e mulheres, para o caminho, chamar discípulos para seguirem a Jesus de forma mais específica e intencional. Então foi assim, numa praia, às margens ali daquele grande rio, o Mar da Galileia, que nasceu a comunidade de seguidores de Jesus, que eu faço parte e que eu espero que você também faça. Essa é a oferta do Evangelho essa noite, inclusive. Então a gente chega no nosso texto, é nesse ambiente de começo de proclamação das boas novas, que Jesus chama 2 duplas de irmãos, Simão e André, Simão que haveria de se chamar Pedro, e João e Tiago, filhos do trovão, pais de filhos de Zebedeu, como o texto registra aqui. Jesus então começa a andar por sua criação, ali naquela praia, e olhar para aqueles pescadores de uma forma que eles nunca haviam sido olhados. Ele tinha a certeza de um Deus e sabia o que iria fazer. A semelhança de Davi, de Saul, aqueles reis que apontavam para o próprio Jesus, o rei excelente. Depois que Saul e Davi eram ungidos ou reis, eles montavam seus exércitos, e cá está Jesus, que sai das águas do Jordão, depois de uma declaração fantástica de confirmação do seu ministério, e chama esses homens. E começa a montar o seu próprio exército. Esses 4 homens estavam cuidando das suas obrigações, das suas rotinas, cuidando das suas habilidades, sustentos diários, quando o nosso Senhor chegou e desafiou eles em algo tão característico dos homens quanto as aves têm bicos, quanto os bicos das aves ou as penas. Jesus desafiou a autonomia,
aquelas certezas que a gente constrói para a gente mesmo, sabe? E que a gente pensa que é assim, dessa forma, a partir das nossas forças, que a gente vai construir a nossa vida. E que tudo vai dar certo. Foi um convite. Foi quando esse profeta parado, João, foi ameaçado. Jesus começa a montar o seu exército. Então, o que a gente pode reparar aqui nesses versículos especificamente? A gente deve se atentar para as palavras do próprio Jesus. Inclusive, quando ele fala, tudo mais para e aponta os olhos e o rosto para o que Jesus diz. Ele é mais importante, seja lá o que ele diga, quando ele estiver dizendo. E parece que não existe nenhuma virada teológica, narrativa aqui nesses versículos que a gente leu. Mas Jesus fala. E a gente vai se atentar para o que Jesus diz. A gente pode dizer assim que o versículo 17, então, pesa mais. Porque Jesus convida esses homens a caminharem de forma particular com ele. E eu quero tirar aqui dessa frase pequena e aparentemente simples, ou insignificante, características, 3 mais especificamente, partindo ela em 3 partes, do discipulado, ou do que é o chamado e o caminho de seguir Jesus como discípulos dele, e depois o que esse chamado pede de nós. Então, em primeiro lugar, no versículo 17, existe o começo dessa frase: vinde após mim. Assim Jesus começa. Esse é o primeiro comando do Messias em direção àqueles homens. Algo inédito, inclusive, porque naquela época, na cultura judaica ali do primeiro século, com o sistema rabínico já bem instituído, ou seja, de mestres que tinham seus pupilos, os seus seguidores, para ensino e catequese da lei, da Torá, do Antigo Testamento, eram os pupilos, os seguidores que escolhiam seus mestres. Mas aqui não. A primeira pista de que o reino do Senhor Jesus, o reino vindouro, ou o reino dos céus, nessas mais variadas linguagens que os evangelhos apresentam para a gente, é diferente. É Deus que se aproxima, é Deus que chega. Você não escolhe seguir Jesus, você é escolhido para seguir Jesus. Ele tem preeminência, ninguém se apresenta para ele, mesmo que de forma humilde, para segui-lo, para conhecê-lo, para andar com ele. É o próprio Deus que chega às nossas margens, na nossa rotina, no nosso trabalho de pescadores, e nos convida de forma enfática e poderosa, como só um Deus poderia fazer: vinde após mim. E ele diz vinde primeiro, ele chama, e esse verbo vinde, essa expressão vinde após mim, traz a ideia de imitação, de mimese, de mímica. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para aqueles homens, com um tiro: eu vou na frente e vocês vêm atrás, me imitando, olhando para mim. Não se apressem, sejam atenciosos. Quando eu passar e me comportar, se comportem também. Mas não passem na minha frente. Eu sou mestre, vinde após mim. Deem tempo, sejam silenciosos, se atentem aos detalhes. Quando eu passar, passem depois de mim. Sabe aquele tipo de número de imitação espelhada, sabe? Que palhaços fazem, a gente já viu na TV, por exemplo. Onde uma pessoa fica de frente para a outra, imitando e tal. E tem gente com muito talento para fazer isso. É tipo assim. A gente precisa ser muito atencioso aos detalhes. E é Jesus quem escolhe a gente para essa caminhada de atenção bem minuciosa àquilo que Ele está fazendo. Mas isso, evidentemente, meus irmãos, requer uma abnegação, um largar das nossas certezas, daquilo que a gente estava fazendo e vivendo até então. Imagine João e Tiago, por exemplo, o versículo 20, diz que eles tinham empregados, eles deixam seu pai, Zebedeu, e os empregados. Ou seja, é uma indicação de que aquele mercado, aquele comércio deles, ou o trabalho de pescaria era estabelecido. Eles abandonaram isso porque Jesus apareceu e os convidou. A gente cria para a gente os nossos projetos, as nossas esperanças, os nossos planejamentos, e isso não é, claro, ruim, mas passa a ser se essas coisas se colocam intrometidamente
entre nós e o nosso Senhor, a ponto de demandar da gente uma fidelidade que a gente deve somente a Ele. O chamado de Jesus deve obter como resposta rápida: eu vou. O que você deve fazer é ouvir a palavra do Senhor, a ler ela, ao descobrir como o Senhor age. Olha só para Abraão, ainda Abrão, lá em Gênesis, Deus o chama para um lugar que ele não sabia, para ele subir para uma terra, mas Deus não contou qual essa terra seria. Tudo o que Abrão tinha era um convite. E ele, pela fé, o autor aos Hebreus vai falar, ele é o pai da fé, o exemplo paradigmático da fé. Ele vai, porque quem chama é Deus. Jesus está aqui, numa forma analógica, recriando as bases do povo de Israel, pela fé, convidando homens para o segui-lo. Convidando homens para o seguir a partir de uma resposta de fé. A partir de uma resposta de fé. Aquela fé que nos lança a incerteza, mas que por causa da fé a gente tem uma certeza paradoxal. A gente não enxerga o final da jornada, mas porque é Jesus aquele que nos chama, a gente responde com fé. E Deus chama homens e mulheres como eu e você, simples. O reino é para esses, inclusive, os pecadores, os pobres de espírito, que Jesus vai anunciar no começo do seu sermão inaugural, que lança os fundamentos desse reino, o Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, por quê? Porque eles são indignos de andarem com o Mestre? Pelo contrário, porque há neles matéria-prima, oportunidade, condição de serem transformados nas suas rotinas e ordinariedades. O texto paralelo de Lucas 5, desse mesmo chamado para os discípulos, mostra que André e Pedro tinham passado a noite anterior num fracasso de pescaria. Eles conheciam o Mar da Galileia como você conhece seu banheiro, como eu conheço a palma da minha mão. Mas depois de uma noite inteira de esforço, de tentar as mais variadas estratégias, eles não pescaram. Eles não conseguiram suprir e dar o sustento da sua própria casa. Mas Jesus chega na manhã seguinte, a alegria vem pela manhã. Ela tem nome, ela é Jesus, e ela acontece a partir de um chamado autoritativo. As palavras de Jesus têm um impacto diferente. Não se sinta incapaz, menor, de caminhar com afinco a caminhada de Jesus Cristo. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 1, os versículos 26 e 27, o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados, como Jesus fez, muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O que envergonha a sabedoria do mundo é um exército de pescadores, de gente simples, porque no reino de Cristo é Ele quem nos muda durante a caminhada. Não há impedimento para os simples no reino de Deus, pelo contrário, há espaço para transformação. Deus chamou Moisés enquanto Moisés estava cuidando de ovelhas. Deus chamou Gideão enquanto ele estava trabalhando com trigo. E chamou os apóstolos enquanto eles estavam pescando e fazendo as suas tarefas, o seu trabalho. E chama você enquanto você cumpre a sua rotina, andando pela praia, ou pelo centro, ou pelo camelódromo, no trabalho, em casa mesmo, dando comida para os seus filhos. A pé, de bicicleta, nas nossas atividades, nas nossas rotinas, numa semana cheia de sucessos ou numa semana cheia de fracassos, com as coisas que você tem que fazer e que você cobra de você mesmo. É aí mesmo que o Jesus daquela cidade, Nazaré, se aproxima. É na sua praia que Ele te chama: me siga e eu vou transformar você. E é isso mesmo a segunda parte dessa frase que está no versículo 17. Depois de dizer: vinde após mim,
Os discípulos ouvem, e eu vos farei. Eu vos farei. Eles ouvem da boca do próprio Deus. Esse é o próximo passo. Como Jesus fez com Pedro, André, Tiago e João, Ele quer transformar você naquele tipo de gente que Ele projeta. Então, sempre depois do mandamento, da norma, vinde, que demanda obediência completa, dedicada a nós, vem sempre uma promessa: eu vos farei. É assim que a Bíblia funciona e nos apresenta o Evangelho. Quer melhor notícia do que essa, meu irmão? Algo tem que ser feito, definitivamente tem que ser feito, um trabalho tem que ser executado. Mas ele só será feito a partir da transformação que Deus fizer em nós. É como se fosse assim: Ele te chama para desenvolver um trabalho, mas o trabalho em você é Ele que faz. E a partir de então você consegue trabalhar com as outras pessoas, em favor de outras pessoas. No discipulado, você vai ser transformado. E essa é uma dica. Se você não tem notado transformações, quer sejam rápidas ou não, intensas e visíveis demais ou não, você não está caminhando o caminho que Jesus está caminhando na frente, como um mestre. Você pode ter como mestre o seu dinheiro, a sua expectativa, o seu ministério na igreja, a igreja, a sua fidelidade ao dar dízimo, ou a sua liberdade em não dar dízimo. Mas se você segue o caminho aberto, pisando as pegadas na areia do próprio Jesus, você será transformado em uma pessoa que você não conseguiria formar por suas próprias forças. Eles poderiam ter pensado: não é esse homem aí, um carpinteiro, filho do José, também carpinteiro, lá da cidade de Nazaré? Que cidade é essa, Nazaré? O que ele pode ensinar para a gente? Mas Pedro, André, Tiago e João, eles não pensaram isso. Afinal de contas, quem o chamou não fui eu, não foi o pastor Guilherme, foi o próprio Jesus. As palavras dele imprimiam uma segurança diferente. Era para isso que eles tinham nascido. Vocês percebem que esses homens não nasceram para a pescaria, ainda que eles tivessem boas habilidades e soubessem fazer, tivessem prazer em fazer isso. Eles foram chamados para viverem com Jesus de perto, num ministério particular de chamar gente para o reino, como a gente vai ver adiante. E é só Jesus interrompendo a vida deles e cruzando as suas vidas e seus fracassos, inclusive, que pode transformar aqueles homens e dar o destino final assegurado para eles, que eles tinham que ter. Jesus transforma, meus irmãos, as nossas vocações em um serviço eterno para Ele. Note que Ele não muda a alegoria quando Ele fala de pescadores de homens. Ele não fala para Pedro, Tiago, André e João: venham que vocês vão ser pregadores e apóstolos. Ele usa a imagem da pescaria, Ele usa aquilo que a gente faz, os nossos talentos, aquilo que a gente gosta, ama e tem prazer de fazer, para apontar isso para o lugar certo e dar direção redentora, redentiva, redimida para essas coisas. Então Simão inconstante vira Pedro, a rocha, o líder dos apóstolos e da igreja. Muitos desses homens, com o passar do tempo aqui nos evangelhos, a gente vê que eles são cheios de pecados, de inconstâncias, de tanta coisa errada, mas com o passar do tempo eles são transformados com a revelação de quem esse mestre é. E isso não é impedimento para que o Senhor Jesus chame eles. O poder da palavra que convence no chamado vinde após mim é a mesma palavra, o mesmo poder que nos garante e nos transforma a caminhada. O reino desse Jesus não se sustenta por força e nem por poder, por minha força, meu braço, meu poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4, versículo 6. O mesmo poder que te chamou para ser filho do Senhor é o poder que te transforma em discípulo e muda a sua vida, o seu comportamento, muda o seu caráter, aquilo de mais central que você tem. O mesmo poder que te chamou te transforma em um discípulo. Porque não foi um mestre qualquer, não foi Nicodemos
Não foi Anás ou Caifás que chamou Pedro, Tiago, João e André. Foi a própria lei, a própria promessa em pessoa, o rebento de Israel. E a sua voz continua a chamar. Ele fará que a gente tenha uma vida inteira à frente para exercer com as nossas habilidades e vocações. Então, quando a gente lança nessa caminhada do discipulado, aceitando o vinde após mim, a gente é tomado por um mestre que toma as nossas habilidades, talentos e trabalhos na nossa rotina da caminhada com Jesus, porque não tem como ser discípulo caminhando aqui e acolá. Você tem que comer, dormir, viver com Jesus, vendo o jeito dele se alegrar, dele atender as pessoas, as crianças, mas vendo o jeito que ele vira as mesas no templo, ou que ele morre torturado pelo Império Romano e pelos líderes judaicos. Todas as facetas. Um discípulo aprende assim, e quando a gente anda com Jesus assim, ele toma as nossas vocações e dá novos rumos para elas, rumos certos. O C.S. Lewis tinha uma ilustração que eu acho que era de um autor ainda mais antigo, mas eu me lembro de ler isso num livro dele. Ele fala que tinha alguém que usava máscara, e de tanto usar máscara para interpretar um outro papel, e usando tanto, imitando tanto outra pessoa, quando ele tira a máscara, ele está com o rosto da máscara. Ele não está com mais o seu rosto, mas com um novo tipo de face. Essa é a ilustração. Quando a gente caminha tão perto, a ponto de ver a poeira das sandálias dos pés do nosso mestre, a gente vai ser formado e vai ter um rosto como o rosto dele. O Salmo 115 vai falar um pouco sobre isso. A gente se torna aquilo que a gente adora, aquilo que a gente ama e dedica as nossas afeições. E Deus vai fazer isso com a gente. Se a gente aprende e aceita o vinde após mim, Ele nos fará, eu vos farei. E um tipo particular de pessoa, pescadores de homens. E essa é a terceira parte. Ele vai fazer os nossos rostos serem virados para outros rostos, outra gente, outras pessoas. É só assim. Se você é discípulo de Jesus, Ele vai te chamar para caminhar com Ele, te transformar no processo com as suas vocações e te apontar para outras pessoas. Pescadores de homens. Essa é a mais antiga descrição, também no versículo 17, da função de um discípulo. É pescar mesmo, lançar o molinete e tirar os peixes de um lugar e colocar eles em outro. É chamar pessoas ao arrependimento, creiam e se arrependam, como o versículo 15 demonstra o modelo da mensagem do reino do Senhor Jesus, e transformá-las, essas pessoas, em outras pessoas, chamando elas também para o mesmo caminho. Um discípulo é transformado e direcionado a amar aquilo que Deus ama. Então não tem como você falar que você está seguindo Jesus se você não ama o que Ele ama, se você não se ira com o que Ele ira, se você não se entristece e se manifesta com injustiças. Porque o Deus que te chamou é o Deus que te transforma e te aponta para aquilo que Ele ama. Nesse caso, resumido em um amor, uma vida que não é autocentrada, mas é apontada em direção a outras pessoas. Esse é o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é na força desse Espírito de Jesus, a gente pode transformar pessoas também em novos seguidores. Então, se um pescador se esforça, meus irmãos, para ter os melhores materiais, para saber as estratégias de pesca, o molinete, a vara, a isca, o anzol, a linha chumbada, e ele conhece o rio onde ele está pescando, ele sabe a lua, porque parece que a lua, não é, influencia a altura do rio, o silêncio, o tipo de peixe, aqui ou acolá. Percebe como que a pescaria é um exercício minucioso, atencioso. Assim também deveriam ser os discípulos de Jesus, totalmente dispostos com atenção, com estratégias, com força, instrumentalidade de todos os tipos, olhando os tipos de cenários, de pessoas, de mundo, de ambiente, de cultura, para que a mensagem do Espírito Santo de Deus, que alcança e só quer alcançar novas pessoas para o caminho atrás do Mestre, funcione de verdade. Lembre-se o que Jesus disse em outro momento, lá em Mateus capítulo 16, verso 24, se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não tinha morrido ainda, mas a imagem da cruz, como meio para a morte, uma morte cheia de vergonha, feita pelo império, já era clara na mente dos discípulos. Jesus está dizendo para eles: se vocês querem vir após mim, e esse é o meu chamado, tomem a cruz de vocês e morram. Morram. E você sabe que a morte de Jesus não foi em favor dele mesmo. Foi em favor de outras pessoas. Ou seja, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus é viver uma vida, uma caminhada que morre dia a dia por amor e em favor de outras pessoas. É na mortificação dos nossos desejos e intenções pecaminosas que a gente vai achar o cumprimento desse chamado em direção aos outros. Então, responder ao chamado de Jesus é uma tarefa particular, individual, mas que também evoca sentimentos comunitários. Jesus está salvando você individualmente porque Ele está salvando um povo. O compromisso dele é com um grupo de pessoas, a sua igreja. Mas quando Ele salva você e te chama para ser discípulo, Ele também está te chamando para ser discipulador. É o combo todo, o pacote inteiro, ou não é nada. Um discípulo de Jesus também é um discipulador, que chama novas pessoas para o caminho. Então a igreja de Jesus é edificada pelo Espírito Santo na obediência do seu povo. Muito bem, se essas são 3 partes do chamado de Jesus que ecoam para a gente de forma poderosa aqui nesse versículo 17, qual é a resposta? Como os discípulos responderam e como a gente deve responder, qual é a nossa disposição diante disso? O versículo 18 vai dizer o seguinte: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 20, e logo chamou, deixando eles o barco, e a seu pai com os empregados, seguiram após Jesus. O que a gente deve fazer diante do chamado que o Senhor Deus faz para você agora, e fez para os discípulos como um exemplo para nós antes? Deixar tudo imediatamente. Não deixar tudo, ou ir deixando tudo assim, deixa eu casar primeiro, depois que eu casar, deixa eu ter filho, depois que eu ter filho, deixa eu educar eles e fazer faculdade, sei lá. Deixar tudo imediatamente, meus irmãos. Deixar tudo agora, não como se isso fosse mais uma parte daquilo que a gente tinha que fazer, ou devia fazer. Mais uma parte das nossas vidas, não. O discipulado é tudo o que a gente tinha que ter, fazer e viver. É buscando o reino de Deus que as outras coisas que a gente precisa nos serão acrescentadas. A gente foi feito para a caminhada após o nosso mestre. E é por isso que a gente está caminhando após várias coisas. Após o dinheiro, a aceitação, a beleza, a estética. E a gente está caminhando e não estamos chegando em lugar nenhum. Isso não ecoa, não tem ressonância com aquilo que está mais profundo, a eternidade assinalada dos nossos corações, porque a gente foi feito para o nosso mestre, e o nosso mestre para nós. Então a gente deve deixar tudo imediatamente, sem colocar condições. Seguir Jesus é ter tudo o mais que a gente precisa. Aqueles homens deixaram sua família, o João e o Tiago aqui deixaram sua família. Família era o núcleo formador de identidade. Quem as pessoas eram tinha muito a ver com a família em que estavam ou nasceram, né? Então esses homens deixaram tudo, por causa de uma voz. A gente sabe que na leitura paralela dos outros evangelhos, Jesus já havia conhecido, ou esses homens já haviam conhecido Jesus há cerca de 1 ano atrás, mas Jesus coloca uma ruptura definitiva quando ele chega e chama: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E aí não dá mais para fazer outra coisa. E já que a gente não precisa dessa forma seguir a Jesus como os apóstolos seguiram, porque os apóstolos foram chamados para uma missão específica, representativa inclusive da igreja de Jesus, e como a gente sabe que o Senhor Jesus e o Senhor Deus não despreza as nossas vocações, trabalho, família, pelo contrário, as valoriza, o que o texto está querendo dizer é o seguinte: quando Jesus chamar, e Ele chama agora, nada pode se colocar no meio. E quando a gente aceita esse chamado imediatamente, deixando tudo, todas essas outras coisas que a gente tem e vive com elas, passam a ter valor correto. Ele queria ter a preeminência sobre a família, sobre o emprego, sobre o futuro.
Imagina o Senhor Jesus dizendo para você: deixa sua carreira e me segue. Seria bem mais drástico, não? Jesus pode fazer isso de forma particular ao seu coração. E você precisa discernir como um discípulo de Jesus. Mas essa não é a regra. Ele nos chama e nos quer dizer o seguinte: me conhecer, saber quem eu sou, os contornos de mim, as minhas partes e como eu ajo e como eu sou, tem mais importância do que o maior tesouro que você pode achar. Aquele que só tem o seu mestre Jesus na caminhada tem mais do que a pessoa mais rica, que tem tudo no mundo e não tem o Senhor. E essa resposta ao chamado de Jesus não é uma confissão oral de fé, mas é um ato de obediência. Tudo que um discípulo quer saber, meus irmãos, a gente está caminhando para o fim, é obedecer o seu mestre. Porque quem chama é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Você consegue fazer esse raciocínio comigo? Aquele Deus que chamou a luz à existência, que formou do nada tudo, chamou aqueles discípulos na beira de uma praia. Olhando para os olhos de Jesus, quem poderia desobedecer? Quem poderia dizer não para um chamado gracioso, amoroso, de aprendizado, de transformação da sua vida, de encontrar o sentido para ela? O chamado para o discipulado é um chamado em direção a uma pessoa e não a uma coisa, a um programa. É um quem pessoal e não um o quê. Não a igreja, não as suas ideias, mas uma caminhada íntima e pessoal que pode te levar a trabalhar pela igreja, te deve levar a trabalhar para a igreja, ou pelas suas ideias. Mas a pedra de valor, que está colocada no meio e sustenta todo o edifício, é uma pessoa. E essa pessoa nos chama discípulos, seguidores de todas as épocas, de todos os tempos. Ele é o autor da fé e o consumador da fé. Ele não deixa a nossa fé, como a de Abraão, para segui-lo, ou como desses homens, 4 homens para segui-lo, solta, sem cumprimento, sem descanso. Ele faz a fé no seu coração e a completa e a sacia no final da jornada, porque Ele não te deixa só, Ele não te tira do Egito para te deixar no deserto. A gente pode chegar lá entre escorpiões e serpentes, mas chegaremos lá, porque é o nosso mestre que nos chama. Em Lucas 9, a gente vê Jesus dizendo de discípulos que queriam colocar condições para seguir Jesus, você lembra? Teve um que disse que queria enterrar seu pai primeiro. E você pode dizer para mim: mas Mateus, enterrar o pai é algo válido, digno. E eu concordo com você. Inclusive, quem concorda com você é a própria lei do Senhor. Ele tinha que fazer isso, enterrar o seu pai. Mas quando, meus irmãos, aquilo para o que a lei olhava chega, o cumprimento da lei se coloca no meio, nada mais pode resistir, tudo fala mais baixo, tudo ouve atentamente. E Jesus diz: se você não me seguir, deixando as outras coisas, você não é digno de mim. Ele importa mais. Ele importa mais. O discipulado é custoso, sim, tem preço, tem um custo, sim. Pedro deixou as redes, Mateus deixou a coletoria. Eles não poderiam ter servido a Jesus de lá? Poderia. Mas como seria, meus irmãos? Que exemplo teríamos? Que tipo de impacto na vida teria esses 12 homens, ou a outra comunidade maior ainda de discípulos, os 500 que sobraram pós-ressurreição, se não caminhassem de perto com o Senhor Jesus? O chamado é radical e irrevogável. Quando ele chega, quando esse homem chega andando com o pé na areia, não tem como ficar no anonimato, não tem como ficar sem nome. Precisa a gente se apresentar, precisa a gente se doar, se dedicar imediatamente, deixando tudo. Jesus não acredita na moderação de todas as coisas, meus irmãos. A moderação é sim uma virtude, mas Ele está procurando agora, hoje, essa noite, discípulos que levem a sério
essa coisa de ser cristão. Discípulos que, se for preciso, vão entregar suas vidas facilmente. Porque em face daquilo que Deus operou e ofertou, a minha vida vale pouco demais para mim. Essa é a caminhada com o nosso Salvador. Em resumo, são esses os 3 pontos principais que saltam para a gente desse texto. Depois do vinde após mim, depois que a gente aceita o chamado, ele então começa a nos transformar, e eu vos farei, apontando nas nossas vocações a gente em direção a outras pessoas, ao que ele ama. Então afine os seus sentidos, meu irmão, afine os seus ouvidos, o seu olho, para ver o seu mestre passar, para olhar como ele sorri, como ele se impõe, como ele sofre, como ele se cala, podendo falar, como ele se manifesta. Veja e identifique Jesus andando aí pela sua praia, como ele está, como ele faz, dando indicações e não só exemplo de como a gente poderia segui-lo e ser um seguidor digno do chamado proposto a nós. Não só o exemplo, e graças a Deus por isso, ele também dá a própria condição da gente servir a ele e ser o discípulo que ele quer, porque ele nos chama para ir após ele. Se ele nos chama para morrer, meus irmãos, lembre-se, ele é quem morre primeiro, porque ele está na frente. Se ele nos chama a lutar contra os nossos pecados, as nossas dores, aquilo que nos impede de sermos mais parecidos com ele, lembre-se, ele luta primeiro. Não caia na tentação de que o Senhor Jesus, o seu mestre, está menos interessado na sua alegria do que você mesmo. Ele não está. Ele não é o nosso exemplo e quem nos chama, mas ele é o próprio caminho aberto no corpo da sua morte. Ele se estende, o caminho, a verdade e a vida, e nós passamos por cima dele, pisando em cima do seu corpo, num fundamento forte da nossa caminhada. Ele não é só o exemplo, ele é a condição também. E aí você vai ver um novo tipo de pescador surgir, um novo tipo de contador surgir, de motorista, de mãe, de filho, de artista, de professor, surgir. Porque na caminhada com o Senhor Jesus, tudo toma um novo contorno, uma nova ênfase, porque a gente é mudado nos nossos quartos mais profundos da nossa alma, e a gente pode crer naquele que antes de nós foi quem obedeceu tudo, largou tudo, como ele havia pedido para esses irmãos, larguem tudo, e ele só pediu, porque ele largou tudo primeiro, não só um trabalho de pescador, mas a glória que ele tinha com o Pai, para descer até nós, e para fazer de nós discípulos, seguidores, pequenos cristos. Nós temos não só o seu exemplo, temos a sua vida na frente da nossa. Ele continua a chamar discípulos, a sua voz continua forte, alta, chamando, vinde após mim. Não resista, não resista. Vamos orar? Senhor, nós precisamos mesmo da tua graça, do teu auxílio, do Senhor na nossa frente, perto de nós. Jesus na frente, Jesus atrás, nos cobrindo. Tu és a nossa parte, o nosso quinhão, a parte que nos restou é boa. Queremos honrá-lo, Pai, porque o Senhor nos chama e estende esse chamado a nós também. Que a gente possa, ao ouvir o Senhor, mais que imediatamente, responder, sim, eu vou, às custas daquilo que eu construí para mim, às custas de onde eu coloquei as minhas expectativas. Eu vou, porque quero ser transformado, porque quero ser parecido, quero contaminar a terra e ser agente para que mais pessoas
entendam esse remédio que é ser parecido contigo e caminhar contigo. Um trabalho junto com o Senhor, de redimir toda a tua criação. Que o Senhor nos encontre dispostos assim, como os nossos irmãos Pedro, André, Tiago e João. É a nossa oração, em nome do nosso Mestre Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. A gente deseja uma boa semana, uma semana de paz, de conhecimento do Senhor e de alegrias e novos aprendizados. Até mais.